Geração é quando o momento histórico colide com o momento biográfico. Essa é a bonita definição de Karl Mannheim, que é um alemão que escreveu um artigo que é considerado o início da abordagem geracional, e eu acho que ele ilustra bem o que a gente deve estudar quando a gente propõe a abordagem geracional como uma ferramenta, uma metodologia útil para as nossas análises. E eu queria usar exatamente essa definição para a gente falar um pouquinho do Generations Report, que é um relatório que a Ipsos acaba de lançar agora no final do mês de junho, justamente sobre gerações com base em diversos estudos que a Ipsos conduz durante o ano. A primeira coisa é perceber que nem todas as diferenças, as discriminações entre os diferentes comportamentos vêm necessariamente de uma diferença geracional. Por exemplo, eu estava comentando que o tempo biográfico, que é a idade das pessoas, por exemplo, ela justifica uma série de mudanças de comportamento independente da geração a qual ela pertence. Então, por exemplo, os jovens, de maneira geral, de qualquer geração, se comportam de maneira normalmente mais questionadora, ou os adultos muitas vezes estão mais preocupados com estabilidade financeira. Essas são mudanças que dependem muito mais do momento de vida, portanto do tempo biográfico, do que propriamente das gerações. Por outro lado, grande parte das mudanças também acontecem por efeitos de época, que não são necessariamente relacionados a gerações. Um exemplo claro é a pandemia. A pandemia afetou a todos igualmente, e houve uma mudança de comportamento muito clara que perdura, mas não necessariamente em função da geração. A mudança real, o estudo geracional real, deve analisar o que a gente chama de efeitos de corte, que são diferenças reais e duradouras entre as gerações, mas que consideram justamente isso, o tempo biográfico, portanto, a idade, a evolução das pessoas, junto com o tempo histórico, junto com o contexto em que essas pessoas estão sendo desenvolvidas. Este é o verdadeiro estudo geracional e o mais relevante. Esse é o primeiro olhar que a gente queria trazer. Muitas vezes a gente confunde idade com geração e não estão relacionados. O segundo ponto é um pouquinho entrando já em alguns detalhes geracionais. Falando um pouquinho da geração Z, talvez seja a geração mais falada hoje, mais comentada, mais analisada, justamente porque são as pessoas que estão agora entrando no mercado de trabalho, se tornando relevante para as marcas das empresas. Eu acho que a clareza é que a geração Z, assim como nenhuma geração, mas a geração Z em particular, ela está muito longe de ser homogênea. Isso é verdadeiro, como eu falei, para todas as gerações, mas a gente tende a estereotipar os jovens, né, como a gente muitas vezes trata os componentes da geração Z, como um grande grupo homogêneo ligado à tecnologia, ligados a comportamentos mais liberais. E eu vou dar um exemplo muito claro que mostra que há uma divisão enorme entre crenças de diferentes membros da geração Z. Considerando homens e mulheres, a gente vê uma diferença muito grande em visão progressista. Os homens da geração Z, eles são muito mais conservadores, muito mais alinhados a partidos populistas, muito mais contrários a valores progressistas ligados, por exemplo, identidade de gênero, direito trans, visão do papel do Estado, do que as mulheres da geração Z. Estas sim apresentam uma visão muito mais progressista, muito mais tolerante, e isso a gente consegue enxergar uma abertura, um gap, uma diferença de comportamento tão grande que é muito maior, inclusive, do que entre homens e mulheres de outras gerações, de gerações anteriores, por exemplo. Este é um sinal de que a gente sempre tem que analisar um pouquinho mais de granularidade para evitar grandes estereótipos. Um outro ponto que o relatório traz, que eu acho que é bastante interessante, é que a gente tem algumas gerações que ficaram pouco vistas, pouco observadas, mas que seguem ou ganharam relevância. E eu estou falando em particular da geração X, aquelas pessoas que nasceram entre 64 e 1981, segundo grande parte dos autores. Geração X hoje, portanto eles têm entre 46 e 59 anos, é quem mais detém poder nas organizações particulares, nas empresas, é quem está ganhando poder político cada vez mais e que detém a maior parte dos recursos financeiros dos principais países. Então, o que a gente está vendo é que muitas vezes gerações que a gente não está observando, não está conversando com eles, não está entendendo, não está analisando o momento, são muito mais poderosos e influentes do que a gente imagina. A gente tende sempre a olhar para gerações mais jovens. E isso ganha ainda mais relevância
quando a gente observa a pirâmide etária. As gerações mais numerosas, na grande maioria dos países, já nasceram, quer dizer, a gente não está mais naquela pirâmide. Então a gente tem uma geração X que é muito numerosa, nem sempre mais numerosa que a geração Z, mas muito numerosa também e extremamente influente. E um sinal de que ela é muitas vezes esquecida por marcas e pesquisas é que a geração X recebe 4 vezes menos atenção do que a geração Z. Como a gente estava dizendo, as gerações mais novas geram mais interesse e mais curiosidade, mas a gente está deixando aqui uma oportunidade enorme de entender grande parte dessa geração mais influente, que é a geração X. Uma outra questão que o relatório traz para discutir é o perfil dos novos idosos. A gente também tende a tratar as pessoas mais velhas, nesse caso as gerações como, por exemplo, o Baby Boomer, como se fosse um grupo razoavelmente homogêneo e com características muito ligadas à idade mais avançada. E tem 3 perfis dessas pessoas com mais de 60 anos, por exemplo, que são muito diferentes. E eles estão em ascensão. A gente está vendo um crescimento não só de comportamento, que caracteriza esses grupos que eu vou citar, mas também de influência desse grupo. O primeiro perfil que eu queria falar de pessoas com mais de 60 anos é o que a gente está chamando de tecnoidosos, que são pessoas que dizem entender de AI, usam a tecnologia e abraçam novas oportunidades digitais. E eles são 58% das pessoas, dos mais velhos, dizem entender bem dessas tecnologias. O outro grupo que eu queria citar, outro perfil que está em ascensão, são os progressistas, que são os baby boomers, muito mais favoráveis a direitos progressistas do tipo da comunidade LGBTQIA+, que são mais abertos ao papel da mulher, inclusive muito mais abertos do que os meninos da geração Z, como eu acabei de citar. E o terceiro perfil que eu queria citar, dessas pessoas com mais de 60 anos, são o que a gente chamou de exploradores, que são aqueles que buscam crescimento pessoal, novos aprendizados, que querem viajar, que querem experimentar novas coisas, apesar de já terem mais de 60 anos. Então são 3 perfis que crescem muito diferentes do estereótipo que a gente normalmente associa a baby boomer. É claro que essa análise ganha enorme relevância para as empresas, todos esses fatos, então a observação dessa abordagem geracional, ela devia crescer em importância. Agora, considerando as suas limitações, considerando evitar estereótipo, considerando sempre a segmentação mais clássica, isso que a gente recomenda para as empresas, nunca confiarem só na segmentação geracional, mas também verem como é que os diferentes grupos se relacionam com os seus produtos, com suas marcas, com as mudanças de valores e as crenças, por exemplo, buscando diferenças que sejam reais. E acho que é assim que hoje, com as ferramentas mercadológicas e tecnológicas que a gente possui, a gente consegue processo de comunicação e diálogo com os grupos muito reduzidos, quer dizer, quase um one-to-one, personalizados mesmo, isso que as empresas deviam buscar. E uma última coisa que eu queria comentar é que buscar valores universais que atravessam gerações. A gente vê propósito, bem-estar, a preocupação com saúde física e mental, a preocupação da autonomia, do direito de você ter independência, a preocupação de viver em comunidade, seguem sendo valores importantes e fundamentais para todas as diferentes gerações.